nosso convidado, o psicólogo Miguel Ricou. Boa noite e obrigado pela presença no 360. Terá sido no tempo limite que se conseguiu vaga para o último dos inimputáveis que tinham que sair até hoje da Clínica Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo. Sendo este um processo para o qual tem de haver muito cuidado, foi ou não rápido demais? Isso eu não lhe consigo dizer. Foi o tempo que teve que ser e estas mudanças. Aliás, na altura o Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida até alertou para aquilo que era a entrada em vigor desta lei poder ser rápida demais para se conseguir criar essa adaptação. Porque, de facto, essa aqui é a dificuldade. Não é? Estas mudanças... Sim, era nesse sentido a pergunta. Pois, exatamente. E, portanto, eu não lhe consigo responder como é evidente. Eu espero que sim, e daquilo que tenho lido encontraram soluções, nem que sejam transitórias. Mas, evidentemente, são questões difíceis, porque também uma mudança destas rápida e, portanto, que depois abarca tanta gente ao mesmo tempo, é evidentemente que torna o desafio ainda mais difícil. E, portanto, nessa perspectiva, esperemos que, naturalmente, essas soluções tenham sido encontradas da melhor forma. E, na sua opinião, as estruturas sociais que existem estão preparadas para receber e acompanhar devidamente estas pessoas? Veja, é outra resposta que podemos aqui tentar, de alguma forma, mitigar um bocadinho. É difícil acreditarmos que sim, como é evidente. Não é? Isto não é nada contra aquilo que é esta mudança na legislação e que, já agora, deixe-me, se calhar, pôr aqui um ponto prévio que eu acho que é importante. Não tem diretamente a ver com a lei de saúde mental. Digamos que esta entrada em vigor da Lei de Saúde Mental exigiu uma mudança no Código Penal que alterou uma norma do Código Penal que, de alguma forma, permitia que pessoas que estivessem com penas de prisão superiores a 8 anos, não é, pudessem, com problemas de saúde mental, que tivessem sido declaradas inimputáveis, de facto pudessem ver as suas medidas continuadas se não apresentassem condições para estarem em liberdade. Não era uma vontade de manter as pessoas e, portanto, inevitavelmente a ideia delas saírem do estabelecimento prisional, o que faz todo sentido, não é? Porque ninguém pode estar preso para sempre. Um estabelecimento prisional, por muito que seja hospitalar, tem condições diferentes de outras instituições hospitalares, não quer dizer que as pessoas tenham condições todas para estarem cá fora em liberdade, porque se estivessem, já teriam sido libertadas, porque se elas estivessem bem da sua saúde mental, estariam ótimas para, ou poderiam reintegrar-se na sociedade, e isso teria sido feito, que era esse o objetivo. O objetivo não era esconder as pessoas e, portanto, não temos aqui uma mudança radical. O que temos aqui é, naturalmente, uma sensação de justiça e o percebermos naquilo que são as mudanças que temos hoje em relação ao que é a saúde mental e à forma como olhamos para ela. Vamos lembrar que esta lei de saúde mental tinha mais de 20 anos, era de 1998, e, portanto, veio trazer, não é, uma atualização em algumas dimensões, independentemente de poder ter ficado aquém noutras dimensões, mas, evidentemente, isto não faz parte diretamente da lei. Isto é, o trazer uma situação que claramente era injusta, não é, e desadequada, de ter pessoas que estavam em estabelecimentos prisionais e que já tinham ultrapassado as suas penas e que, portanto, se estão doentes e não tinham capacidade para conseguirem estar em sociedade, teriam que ser transferidas para instituições que, de alguma forma, de saúde, que de alguma forma as ajudassem melhor nessa reabilitação. E é esse o objetivo, e é isso que se pretende, não é pôr as pessoas em liberdade porque estavam presas e não deviam estar. Mas faltam, percebo isso pelo que disse logo no início, que faltam estruturas, faltam condições para receber tantas pessoas nas melhores condições. Antes desta nova lei de saúde mental, chamemos-lhe assim, esta que entrou agora em vigor, houve também um conjunto de outras iniciativas legislativas, não é, que visaram precisamente criar condições para conseguirmos trabalhar muito mais na doença mental. E aqui estamos a falar de doença mental e, portanto, foram criadas, não é, ou projetadas um conjunto de equipes de saúde mental, que para serem cerca de 40, para serem naturalmente depois distribuídas pelo país e organizadas, e portanto essas serão as entidades que em primeira instância terão a responsabilidade de alguma forma conseguir encontrar as melhores respostas, as melhores soluções para estas pessoas, naturalmente que precisarão de continuar um acompanhamento, senão não estariam ainda não é, nas prisões, no caso, não é, nas prisões hospitalares. E portanto nessa perspectiva, isso é algo que está em andamento e que não está totalmente pronto e, portanto, percebe-se que poderá haver dificuldades e esperamos todos que naturalmente se consiga, não só por estas pessoas que naturalmente precisam desse apoio, mas por todas as outras que sofrem doença mental. Vamos esquecer que a esmagadora maioria das pessoas que sofrem doença mental não é inimputável nem precisa de tratamentos involuntários, não é? E, portanto, mas precisa de cuidados e precisa de serviços e isso, evidentemente, é que é fundamental que aconteça e que estejam disponíveis para que essas pessoas possam ser atendidas e possam, naturalmente, melhorar das suas dificuldades. E quem fala das que têm doença mental, fala daquelas que não têm doença mental, mas estão em sofrimento e que precisam também de cuidados de saúde mental.
Há sempre fatores de risco com estas decisões, em particular, e em primeira instância até para as próprias pessoas que sofrem de doença mental. É preciso estar atento ao quê? Não, o que eu acho, em primeiro lugar, é preciso sabermos bem do que estamos a falar. Portanto, às vezes cria-se algum alarme. Eu tenho assistido um bocadinho àquilo que têm sido os comentários e as notícias sobre esta questão. Estamos a falar de coisas diferentes, não é? Estas pessoas que estão a ser libertadas agora são pessoas que tinham cometido crimes e que foram consideradas inimputáveis e, portanto, foi considerado que a razão que os levou a cometer o crime, eles não poderiam ser responsabilizados porque estavam sob o efeito da doença mental. Quando falamos, por exemplo, de tratamento involuntário, que é agora o novo termo que utilizamos para o que falávamos de tratamento compulsivo, não são pessoas que cometeram crimes, são pessoas que estão doentes e que precisam de ajuda. Temos que nos lembrar que estes tratamentos involuntários visam o quê? Visam ajudar as pessoas essencialmente, não é proteger a sociedade nem fazer justiça, rigorosamente, por isso é que são orientados por profissionais de saúde, que naturalmente precisam depois de autorização judicial, porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma se não for uma autoridade judicial, como é evidente. Mas a lógica e o princípio das intervenções, todas as intervenções, é ajudar as pessoas e ajudá-las a conseguirem ultrapassar as suas dificuldades para que depois elas possam então voltar a participar ativamente na sociedade e funcionarem como membros. Portanto, é fundamental, logo à partida, criarmos muito bem esta distinção. Uma coisa é o tratamento involuntário, outra coisa é esta libertação destas pessoas que foram consideradas inimputáveis dos seus crimes e que, naturalmente, estavam num regime jurídico especial e houve uma mudança ao nível do Código Penal e que faz com que elas saiam agora. E, portanto, aquilo que nós temos que cuidar, como é evidente, é encontrar respostas adequadas do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista da reinserção, não é? Temos que perceber que as questões de saúde mental são muito complexas. Porquê? Primeiro porque são muito individuais. Não é? Os problemas são muito individuais, são muito particulares. Cada caso é um caso e se a área da saúde onde isto é verdade é saúde mental. E depois, evidentemente, são multidimensionais, não é? Ao nível do trabalho, ao nível da educação, ao nível social, ao nível familiar. É todo preciso uma série de condições que não passam até só pelos serviços, não é? Nós hoje, naturalmente e muito bem, não é? O paradigma é tentarmos o mais possível, não é? Enquadrarmos as pessoas na sociedade e, portanto, desinstitucionalizarmos e tê-las na sociedade. Mas para isso é preciso que haja famílias e estruturas que, de alguma forma, sejam capazes de o fazer. E, portanto, há toda uma dificuldade, não é? A montante, que naturalmente tem que ser também trabalhada, para que conseguimos criar condições que fiquem mais próximas do ideal e que evitem aquilo que nenhum profissional de saúde quer, que é medidas de intervenção que sejam forçadas e que, de alguma maneira, passem até por internamentos, que evidentemente não são nunca a melhor solução, mas às vezes são a única solução possível. Nós, quando já devia ter acontecido há mais tempo esta medida? Eu acho sempre que é evidente. Se nós chegamos agora à conclusão que era preciso mudar e alterar e que foi importante esta alteração, então evidentemente ela já poderia ter sido feita, mas não queria estar aqui agora com uma crítica como se naturalmente não é? Tivesse aqui a questionar os temas, mas evidentemente se a última lei foi em 98, veja bem, é um detalhe, não vale muito, mas na lei de 98, não é? O consentimento informado por parte das crianças ainda era aos 14 anos, porque acompanhava aquilo que era a legislação antiga do consentimento informado em saúde, que era aos 14 anos, que hoje já é 16. Portanto, na lei de saúde mental antiga ainda continuava nos 14, está a ver? São pequenos detalhes que, evidentemente, depois têm sempre que ser atualizados e que é fundamental que assim se coloque. Agora, o importante no meio de tudo isto é conseguirmos cada vez mais olhar para estas questões de uma forma integrada e de uma forma global e perceber que os cuidados de saúde mental não passam apenas pelo tratamento de doença mental, muito menos passam apenas por aquilo que são os problemas do tratamento involuntário, porque há uma série de intervenções a montante muito importantes e a acessibilidade à saúde mental e aos cuidados de saúde mental é fundamental, não apenas para quem está doente, volto a dizer, mas para toda a população, porque evidentemente são os problemas de vida que vamos tendo e as coisas que nos vão sucedendo que muitas vezes nos podem desequilibrar e é importante que as pessoas consigam ter esse apoio e consigam melhor funcionar, até para depois poderem naturalmente estar em melhores condições para conseguir ajudar também quem precisa. Miguel Ricou, agradeço a presença aqui no 360. Boa noite, obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado, boa noite.